Bom, então, agora está oficialmente gravando. Então, bom dia a todos e todas, né? Boa tarde ao William, né? Que agora não está no Brasil. Eu também, desde semana passada, vim aqui para terras mais próximas do William, e também enfim, já são 3 da tarde aqui. Então, hoje é um prazer enorme receber o William para fazer o encerramento das atividades do Grave BR em 2020, o que não pode ser confundido com o encerramento do Grave BR, enfim, da iniciativa Grave BR. A gente vai continuar no ano que vem, mas para 2020, enfim, nós já estamos nas vizinhanças do Natal, e também eu decidi que em janeiro e fevereiro nós não teremos seminários, porque, enfim, o calendário escolar no Brasil, em geral, janeiro é usado como mês de férias, recesso, fevereiro é um mês sempre confuso por conta do carnaval, e apesar de todas as questões singulares da pandemia, e a gente não saber como que vai ser essa história toda, eu preferi manter, vamos dizer assim, a organização usual de retomar as atividades do Grave BR em março. Então, a gente volta a ter os seminários regulares a partir de março. Pelo que eu me lembro, o primeiro seminário é no dia 4 de março, mas isso tudo vai ser encaminhado na lista de e-mails do Grave BR. Tá? Bom, então, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu queria falar um pouquinho do nosso apresentador de hoje, né? O William, ele teve a formação dele na Universidade de São Paulo, né? Ele concluiu o doutorado em 2012, sob orientação do professor Daniel Vanzella, e após a conclusão do doutorado, ele se mudou para o IFT, onde ele ficou até 2014 como pós-doutorando. E entre 2015 e 2016, ele foi para a University of York, e logo em seguida ele voltou ao Brasil e fez um pós-doutorado na UFABC. E, para, vamos dizer assim, completar a oscilação, né, em 2019, ele retornou à University of York, onde ele está nesse momento, onde ele trabalha nesse momento como pós-doutorando, como pesquisador de pós-doutorado, e o William faz pesquisa na interface entre mecânica quântica e gravitação, né, atuando principalmente em teoria quântica de campos em espaços curvos, e, mais recentemente, né, ele passou a trabalhar com gravidade quântica perturbativa, e eu acredito que o seminário hoje vai ter muita informação sobre essa área de pesquisa do William. Bom, o William é um pós-doutorando com uma produtividade bastante expressiva, com artigos publicados em revistas de altíssima qualidade, né? Pelo que eu estava vendo, o William teve os 2 primeiros artigos da vida dele publicados no Physical Review Letters, que é uma coisa, assim, para deixar qualquer um mal acostumado, né? Mas também só para mostrar a qualidade do trabalho dele. E eu tenho certeza que hoje ele vai falar um pouquinho sobre trabalhos recentes de altíssimo nível que ele vem fazendo, em colaboração com o Marcos Fob, e também que ele vem fazendo sozinho. Né? Então, William, muito obrigado por aceitar o convite, né, de dar o seminário no Grave BR, por encerrar as atividades de 2020, e agora a palavra é toda sua. Muito obrigado, Antônio. Bom, começar dando bom dia à audiência e agradecer a você pelo convite, pela simpática introdução, e pela oportunidade de falar para a plateia do Grave BR, e assim como outros que vieram antes de mim também, te parabenizar
iniciativa do GraphBR, sem dúvida, é uma iniciativa bastante feliz nesses tempos que a gente está vivendo, né? Bom, o assunto que eu quero discutir com vocês nesse seminário são observáveis em graftação, e o viés dessa apresentação vai ser em graftação perturbativa, principalmente. Bom, graftação, como vocês sabem, é uma teoria de calibre, onde as simetrias são dadas pelos geomorfismos, e qualquer boa teoria de calibre, observáveis, eles são aquelas quantidades que, na pior das hipóteses, eles têm que ser invariantes sobre transformações de calibre. Então, há uma redundância em dizer observáveis invariantes de calibre, mas como vocês vão ver mais adiante, é uma redundância pertinente para chamar a atenção que os observáveis eles têm que sim ser invariantes de calibre. Eu quero começar lançando para vocês uma pergunta no sentido de provocação, né? Então, suponha que você tenha um espaço-tempo dinâmico e você gostaria de definir nesse espaço-tempo um observável que dá conta de medir a expansão local desse espaço-tempo. Essa pergunta esbarra em outras perguntas, né? Então, em primeiro lugar, esbarra na questão de quais são, ou o que são os observáveis em relatividade geral que carregam informação local. Depois, como garantir que esses observáveis, eles são, de fato, invariantes de calibre. E, por último, e aí, voltando ao viés dessa apresentação, como garantir que esses observáveis, eles são, a toda ordem de perturbação, invariantes de calibre. Então, no seminário, eu vou procurar responder, vou procurar dar uma resposta para essas três perguntas e para a provocação. E o plano tá como aqui, eu quero dar uma pincelada primeiro em invariância de calibre em relatividade geral, depois falar sobre os observáveis em relatividade geral, depois abordar com vocês a abordagem relacional para esses observáveis, respondendo a segunda pergunta, e então mostrar para vocês uma proposta de como construir esse observável de maneira consistente em teoria de perturbação. Pretendo, então, voltar para a provocação e aí mostrar a aplicação desse problema no cálculo da retroação de graftação quântica na expansão cosmológica em universos primordiais. Então, vamos começar do começo. Bom, como já mencionei para vocês, e vocês sabem, a graftação é uma teoria de calibre, e não é a única. O eletromagnetismo é uma outra teoria de calibre, e, sem dúvida, apesar de elas terem em comum o fato de serem uma teoria de calibre, são teorias em que a simetria de calibre ela é implementada de maneira muito diferente. Eletromagnetismo, ou Yang-Mills, a transformação de calibre, a simetria relacionada à transformação de calibre é uma simetria interna. Ou seja, ela mexe ela modifica a amplitude do campo de calibre, mas ela mantém o fundo, o espaço-tempo inerte, parado. Então, aqui a gente tem, né, sentado sobre um ponto P da variedade, você tem o seu campo de calibre, você faz uma transformação e você vai ao novo campo de calibre, que é o seu antigo, mais a derivada de uma função escalar, tudo isso sentado ainda no mesmo ponto. E é fácil, relativamente fácil você construir, muito simples você construir observáveis nessa teoria, né? Então, por exemplo, tensor de Feynman, tensor de Faraday, perdão, contrações de tensor de Faraday, você pode, inclusive, construir quantidades que são observáveis que são não locais, como integrais de linhas fechadas do seu campo de calibre, né? Agora, em relatividade geral, a simetria de calibre é implementada via difomorfismo, e isso faz com que tudo ocorra de maneira muito diferente, porque agora, os difomorfismos, eles são mapeamentos da variedade em alguma outra variedade em particular. Aqui a gente está pegando o difomorfismo da variedade nela mesma. E o que o difomorfismo vai fazer é mover tanto os pontos, né? Então, um ponto P, ele vai ser movido para algum outro ponto Q, quanto mover os tensores sentados sobre a variedade.
E o que isso implica, acho que a maneira mais contundente de ver é quando a gente dá uma olhada em escalares. Então, escalares são funções da variedade nos reais, e a maneira com que eles mudam é compondo-os com o diframorfismo. Então, você inicialmente tem aqui o seu escalar, com um certo perfil, frente à variedade, e aí quando você faz a transformação, você vai bagunçar esse perfil, ele vai ter uma outra cara. Então, essa imagem deixa claro que quando você comparar o seu escalar antes com o escalar depois da transformação, eles vão ser diferentes. Né? E aqui são escalares que são definidos ponto a ponto, são escalares locais. Na verdade, isso vai ser verdade para qualquer campo tensorial definido sobre a variedade. E a conclusão disso é que, portanto, campos locais, eles não são observáveis, porque eles mudam com o diframorfismo, né? A não ser que eles sejam constantes, Então, por exemplo, se você tem uma equação tensorial, como a equação de Einstein, é uma equação que é um tensor igual a zero, aí você tem um tensor que é uma constante, então essa quantidade, ela é invariante de calibre. Mas qualquer outra quantidade que você pensar em construir, que seja local, ela não vai respeitar a invariância, né? E aí isso leva a pergunta, bom, mas será que não tem nenhum observável que seja dado por um campo local? E, bom, essa pergunta foi respondida em algum nível a primeira vez em 93 pelo Torre, e a resposta é não tem. Então, o Torre, o PVD, ele considera uma teoria que é puramente gravidade, e ele procura e não encontra nenhum, ele prova, né, que não há nenhum observável nessa teoria que seja local, né? Agora, construir observáveis que são não locais em relatividade geral não é difícil. Então, aqui um exemplo trivial, pega um campo escalar qualquer e integra ele sobre toda a variedade. A maneira com que o elemento de volume transforma, a maneira com que o escalar se transforma sobre diframorfismos é tal que esse número ele se mantém. O problema é que esse não é um observável muito interessante, porque, primeiro, ele não tem nenhuma informação local, né? Ele é integrado sobre toda a variedade. E depois, se a gente considera um campo escalar qualquer, ele também não tem, isso é puramente cinemático, ele não tem nenhuma relação com as equações da sua teoria. Então, ele vai ser um escalar para qualquer teoria FGL ou relatividade geral que você queira. O interessante seria encontrar um observável que carrega alguma informação local sobre o seu espaço, porque as observações que nós fazemos são locais. Então, do ponto de vista de fenomenologia, é bastante interessante. O problema é que, bom, em primeiro lugar, eu já disse, campos locais não são observáveis em relatividade geral. E depois, para você escrever a forma escrever a forma geral de um observável, você teria que conseguir resolver as equações de Einstein, o que não é possível, a gente sabe, e essa situação é um pouco melhorada quando você olha para a gravitação perturbativa, porque aí se é algum funcional, uma função que depende, né, da métrica de alguma forma, você consegue escrever em termos das perturbações, mas ainda assim resta você conseguir expressar as perturbações, a dinâmica das perturbações de alguma forma, resolvendo, né, as equações da dinâmica das perturbações, e a gente sabe que, a não ser que o espaço-tempo de fundo seja muito simétrico, a gente, em geral, não consegue fazer isso. Ainda assim, a gente pode procurar menos formas de, em princípio, construir esses observáveis. Uma maneira bastante profícua são os observáveis relacionais. Essa não é de longe, não é uma ideia nova em relatividade geral, uma ideia que tão antiga quanto esse trabalho dos anos 50 e anos 60 do Bergman e do Komar. E a ideia ali é definir os seus observáveis, que, como eu já disse, são invariantes de calibre, começando com expressões que são dependentes de calibre, e aí medindo essas expressões num referencial que é formado por graus de liberdade, que também são dependentes de calibre, de forma que essas coisas se compensem.
e o resultado final seja um observável, seja uma expressão, uma quantidade que é invariante de calibre. Então, você vê que, como a gente está tratando aqui de graus de liberdade, o sistema de referência ele vai estar dentro do próprio sistema gravitacional. Ele vai ter que evoluir com o sistema gravitacional, vai ser formado por graus de liberdade que estão no seu sistema. Então, o seu aparato de medida, o seu sistema de referência, ele não vai ser alguma coisa fora do seu sistema. Isso pode parecer um pouco inusual ou uma coisa muito diferente do que a gente normalmente faz, mas, na verdade, se a gente pensar um pouquinho, não é o caso. Vamos pegar o caso mais simples que a gente tem de um espaço-tempo que é dinâmico, que é um espaço-tempo da métrica Robertson-Walton. Quando a gente escreve essa métrica, nessas coordenadas, tem algumas coisas que estão implícitas aí. Em particular, a definição do tempo. O tempo ele é definido através do fluido cosmológico. Então, o tempo T é o tempo que você lê quando o seu fluido tem um certo perfil de densidade ou pressão. Se for a poeira, não tem pressão, é o perfil de densidade. Enquanto que a parte espacial, as coordenadas espaciais, elas são definidas através das distâncias euclidianas medidas num certo instante de tempo, sobre as superfícies de nível do perfil de densidade do seu fluido. Então, você vê que, num caso simples como esse, você já tem essa quantidade, esse sistema de referência relacional. E aí, se você construir qualquer escalar sobre esse espaço-tempo, por exemplo, se você escreve a equação, a expressão para o tensor para o escalar de curvatura, por exemplo, você tem lá um R de T, e aquilo quer dizer simplesmente, olha, é o valor da curvatura quando o seu relógio marca T, e o seu relógio é essencialmente o perfil de densidade do seu fluido. Então, tudo é medido com relação ao seu fluido, né? De maneira geral, a gente pode tentar escrever esse grau de liberdade em termos de campos escalares. Então, se você tem um espaço-tempo de n dimensões, você precisa de n coordenadas, então, junta n campos escalares que eu estou aqui denotando por esse x maiúsculo tilde. E alfa está entre parênteses para lembrar vocês de que, apesar de que eu vou usar esses campos escalares como coordenadas, eles são campos escalares, certo? E aí, a gente pode definir, usando esse sistema de referência x maiúsculo, a gente pode definir e observar quantidades que são invariantes de calibre, começando com quantidades que não são. Então, pega um campo escalar, S, é local, ele vai ter uma certa expressão num sistema de coordenadas psi, aqui dado por x, que é um sistema de coordenadas que eu estou imaginando que cobre, possibilidade de cobrir toda a variedade, mas eu vou também vou construir de alguma forma, e eu já vou chegar em como construir esses campos, mas você também vai ter você pode ter esses campos escalares e construir com eles um novo sistema de coordenadas, que pode depender, por exemplo, da própria métrica, pode depender dos outros campos de matéria e tal. E transformo como eu tenho esses dois sistemas, eu posso transformar de um para o outro. O ponto P, ele vai ser identificado pelos valores que esses sistemas escalares assumem naquele ponto P. Por isso, eu tenho que manter o x tilde fixa quando eu quero calcular o x curvado num certo ponto P. E o S curvado, definido dessa forma, ele é invariante de calibre, e eu vou mostrar para vocês que ele, de fato, é invariante de calibre. E, para isso, eu vou pegar uma transformação, uma transformação por difeomorfismo. Como eu já mostrei para vocês, o escalar vai transformar dessa forma, ele vai se compor com o difeomorfismo. O seu sistema de referência, dado por esses graus de liberdade descritos pelos campos escalares, eles, como são campos escalares, eles também se transformam. E quando você compõe esses dois, quando você faz a transformação do seu sistema de coordenadas para esse sistema de coordenadas dinâmico, as coisas se compõem de modo tal que o S curvado não muda. Então, apesar do S ser, desse escalar aqui ser dependente de calibre, quando você mede nesse sistema de referência dado por esses campos,
de escalares, ele se transforma numa quantidade que é invariante de calibre. Além disso, aqui eu estou dando o exemplo do campo escalar, de um escalar, porque é mais simples, mas você pode fazer esse exercício com absolutamente qualquer campo tensorial sobre a variedade e definir componentes, e construir componentes para qualquer tensor que vão ser invariantes de calibre também. Bom, a questão agora é como construir esses campos, certo? Esses campos que vão dar esse sistema de referência. E acho que o exemplo de espaços cosmológicos, ele dá uma dica de como é que a gente pode, proceder, né? A primeira dica é a seguinte: talvez você possa introduzir outros campos de matéria para fazer o papel de coordenadas nas outras dimensões. Tem duas propostas particularmente famosas, o modelo gaussiano, o modelo de Brown-Coulthard, que são bastante conhecidos na literatura. O problema, há um preço a pagar por isso, né? E o preço a pagar é que você está adicionando novos graus de liberdade. Então, o seu sistema de referência, ele deveria ser tal que ele fosse um sistema seria um campo de prova. Ele não pode concentrar, ele não pode rivalizar, a densidade de energia dele não pode rivalizar com a densidade de energia dos graus de liberdade que você está interessado. Você pode engenheirar a condição inicial desses campos que descrevem o seu sistema de referência, de modo que eles nunca sejam uma parte importante da densidade de energia do sistema, no momento, mas, em geral, eles vão afetar a física do sistema, e tem trabalhos muito interessantes desse grupo aqui, em que eles mostram que esse é o caso. Outra possibilidade, que foi a proposta inicial do Bergman e do Komar, é usar escalares geométricos. Então, você pega, por exemplo, o escalar de curvatura, o Hit contraído consigo mesmo, o Riemann contraído consigo mesmo, e tantos outros escalares quanto necessários para as dimensões do seu espaço-tempo. O problema, o preço a se pagar por isso, é que se você está interessado em gravitação perturbativa, como é o viés aqui dessa apresentação, você gostaria que as suas coordenadas, esse sistema de referência, ele coincida com as suas coordenadas do espaço-tempo de fundo. Se você constrói essas coordenadas através de escalares, dessa forma como eu acabei de dizer, quando você vai para o fundo, por exemplo, o caso de um espaço-tempo muito simétrico, como o Friedmann e Walker, é claro que todos os escalares eles vão ser funções só do tempo, então eles não vão ser boas coordenadas, né? Então, apesar de serem propostas interessantes, que são estudadas e tal, por caso de gravitação perturbativa em backgrounds que são muito simétricos, elas não funcionam, ao menos a segunda não funciona muito bem, e a primeira tem esse problema de que você muda, você potencialmente pode mudar a física do seu sistema, né? Mas apareceu uma proposta bastante interessante de como lidar com de como construir um sistema de referência, no caso em que ele serve para qualquer espaço-tempo, ele é geral o suficiente para qualquer espaço-tempo, mas é particularmente adequado quando você está interessado em gravitação perturbativa, em Minkowski ou em espaço-tempo cosmológico. William? Oi. Desculpa te interromper. Há uma pergunta no chat do Alisson Silva. Alisson, você quer fazer a pergunta? Abrir o microfone para fazer a pergunta? Bom, eu posso ler a pergunta. Ele escreveu: eu não entendi bem o papel que está sendo atribuído ao sistema de referência. Isso não vai contra o princípio da covariância? Não, contra o princípio da covariância, não. A questão aqui é construir um sistema em que ele muda junto com a sua transformação de calibre. Então, se você faz uma transformação de calibre, ele vai mudar também. Mas, de novo, esses campos escalares, eles são só um sistema de referência. Então,
é um sistema adequado para que você faça essas medidas, você construa observáveis quantidades que não dependem de calibre, mas eles não são especiais em nenhum sentido, eles não são preferíveis. O que eles são é úteis para se construir dessa forma observáveis em variantes de calibre em gratação. Pode parecer pouco, mas não há muitos exemplos conhecidos de observáveis em variante de calibre em gratação. O único que me vem à cabeça agora são as cargas ADN, que acho que talvez tenham sido as primeiras a aparecerem para o espaço-tempo geral. Mas elas não são extremamente importantes, é claro, mas elas não são locais, né? Elas têm esse problema de não serem locais. Mas insisto que eu não vejo nenhum problema com a questão da covariância geral. A única coisa que está procurando são quantidades que não mudem com as transformações, né? Com uma transformação de filomorfismo, mas a transformação de filomorfismo ainda está lá. Ela ainda está lá. Espero ter respondido a pergunta. Qualquer coisa, insista. Sim, o Alisson escreveu no chat que agora ficou claro que para ele. Então, ele agradece. Tá? Ótimo. Muito obrigado pela pergunta. Ok. Bom, voltando aqui, como eu mencionei, deixa eu ver onde é que eu estava, não me perdi. Sim. Então, existe agora uma proposta que não resolve, né, mas passa por esses problemas que eu tinha mencionado antes, né? Onde você não tem que adicionar nenhum grau de liberdade extra e é adequado para espaços-tempos muito simétricos, né? E a ideia é a seguinte, construir esses campos escalares como soluções de equações escalares no espaço-tempo perturbado, equações estas que são trivialmente satisfeitas sobre o background. O preço a pagar nesse caso, mas é um preço relativamente baixo, eu acho, é que o sistema de referência construído dessa maneira, ele é necessariamente não local. E em breve vai ficar claro o que eu quero dizer com não local. É claro que a gente não espera qualquer localidade, qualquer não localidade para esse sistema de referência. A gente quer que essas não localidades elas apareçam, pelo menos elas apareçam para além da primeira ordem, isso porque a gente sabe que em gravitação linear é possível construir observáveis que são invariantes de calibre. Na verdade, é fácil construir qualquer tensor que no background ele seja igual a zero, ele em primeira ordem ele vai ser invariante de calibre. E a gente gostaria que essas não localidades elas fossem causais. E por causal aqui eu quero dizer o seguinte: você tem o ponto de observação, onde você está identificando esse ponto com as coordenadas definidas nesse sistema, por esses campos escalares, nesse sistema de referência. E, bom, esse sistema de referência ele vai depender como vai ficar claro mais adiante, ele vai depender das perturbações da métrica, de maneira não local, mas a gente quer que essa maneira que depende da métrica, das perturbações sobre a métrica, se mantenha dentro do cônjuge espaçado do ponto de observação, de modo a evitar efeitos de ação à distância que não são físicos. Um primeiro exemplo é gravitação perturbativa em Minkowski. Em Minkowski, a gente sabe, então, primeiro, qual é que é a equação trivial, que é trivialmente satisfeita no background do Minkowski. É fácil verificar que as coordenadas cartesianas, né, dos observados iniciais, elas são aniquiladas pelo operador de Lambert. Então, essa equação é trivialmente satisfeita sobre o background. Então, eu vou construir os meus campos de forma que eles satisfaçam a equação de D'Alembert no espaço-tempo perturbado. E vou também requerer que, quando eu me restringo ao fundo,
esses campos x maiúsculo tilde, eles se reduzem às coordenadas do espaço-tempo de Minkowski. Então, é uma maneira de adaptar as coordenadas de Minkowski de modo que elas mudem toda vez que eu faço uma transformação de calibre. Ainda assim, tanto as coordenadas de Minkowski quanto as coordenadas iniciais, quanto essas coordenadas x tilde, elas não têm nada de especial, exceto o fato de que em Minkowski elas são consideradas, sobre o fundo de Minkowski, elas são consideradas a partir das simetrias, mas você poderia usar qualquer outro sem coordenadas. William, eu posso te interromper para fazer uma pergunta? A sua derivada covariante, ela está definida com a métrica de Minkowski mais a perturbação. Isso, exatamente. Eu devia ter especificado aqui, mas sim, é verdade. Continua. E quando você escreve essa derivada covariante, ela envolve, por exemplo, o símbolo de Christoffel, que, por consequência, envolve a inversa da métrica. Nesse caso, você reduz tudo à ordem linear em H, ou, a princípio, aí tem todas as potências de H nessa derivada covariante? Vai todo mundo, vai todo mundo. Então, o que eu quero com esse formalismo é ser capaz de construir observáveis a qualquer ordem de perturbação. Então, sim, eu vou ter que considerar, cada vez que eu subo na minha teoria nas ordens da minha teoria de perturbação, eu tenho que, nessa equação, considerar termos cada vez mais altos. Sim. Então, até esse momento, não há nenhuma hipótese sobre a amplitude da flutuação. Ela poderia ser algo bastante violento. O H poderia ser... Exatamente. Tá ok. Tá bom. Exatamente. Obrigado. Exatamente. O problema é conseguir resolver essa equação, dado uma métrica arbitrária. Dado uma configuração arbitrária, você conseguir resolver. Você consegue resolver, de novo, né? Você consegue resolver em Friedmann-René-Lawson-Wolff, você tem lá um campo, coloca um monte de simetria, você consegue resolver as equações, mas, em geral, você não consegue, e por isso teria perturbação. Enfim, é claro que existem maneiras diferentes de generalizar essas equações. Na verdade, essa equação, a equação definida dessa forma, na verdade, isso aqui depende do fundo em que você está fazendo perturbação, como o Antônio já apontou. Independe de você estar considerando, tá fazendo perturbação ou estar considerando um fundo que seja Minkowski, qualquer espaço-tempo em que as coordenadas sejam, você esteja usando, são harmônicas, nesse sentido aqui, você poderia construir esse sistema de referência através de uma equação como essa daqui. É claro que nem sempre é o caso, nem sempre apesar de você, em princípio, ser capaz de construir sempre coordenadas harmônicas que cubram todo o espaço-tempo, não é sempre o caso que você consegue. Então, por exemplo, se você pega os espaços-tempos cosmológicos, espaços-tempos cosmológicos, as coordenadas espaciais, elas são harmônicas, elas satisfazem uma equação como essa aqui, mas elas não são, mas a coordenada temporal não é. Então, uma maneira de você generalizar essa proposta aqui é dessa forma, onde esse F, ele é simplesmente dado vou usar aqui a equação do fundo, né, esses operadores derivados aqui no fundo, porque eu quero uma equação que no fundo seja trivialmente satisfeita. E a maneira que eu construo esse F é pega a sua coordenada, calcula o D'Alembertiano sobre ele, o resultado vai depender das coordenadas, eventualmente, perdão. E aí eu substituo o meu x tilde, volto na equação e tento resolver. Então, essa é uma maneira de você conseguir generalizar essa proposta aqui, né? A proposta original do Brunetti, talvez valha a pena comentar, eles propuseram um caso de cosmologia, um tempo bastante interessante esse, caso de cosmologia, e a proposta deles era para as coordenadas espaciais. E aí a proposta deles era, ao invés de usar o D'Alembertiano, usar um operador elíptico, usar o Laplaciano perturbado. Você também produz, né, nesse caso do Brunetti, você também produz observáveis que são invariantes de calibre, mas eles têm o problema de que a ação, você vai ter perturbações, o sistema de referência ele vai depender de perturbações que estão fora do cone de luz, do cone de observação, e isso não é muito bom.
Enfim, vamos agora tentar resolver rapidamente, em primeira ordem, no caso simples em que as suas coordenadas do fundo são harmônicas, tentar resolver a equação para este tilde, né? Então, uma maneira simples de você atacar esse problema é simplesmente você escreve as derivadas do espaço-tempo perturbado em termos das derivadas do espaço-tempo de fundo, e o que você vai ter que colocar aqui é esse tensor, que tem muita cara do símbolo de Christoffel, e você vai ter aqui a métrica inversa, né? E aí, você expande, a métrica expande esses campos que fazem o seu papel de sistema de referência, expande o C, e o C, você pode ver facilmente daqui que ele vai ser pelo menos de primeira ordem, né? Por conta dessas derivadas aqui. E a equação para primeira ordem de correção do x-tilde vai ter essa cara. Você simplesmente uma equação de onda com uma fonte, e assumindo que no instante inicial o seu sistema de referência concorda com o sistema de referência, com as coordenadas do espaço-tempo de fundo, você facilmente resolve a equação em termos da função de Green, desse operador aqui. E para fazer com que... então, bom, aqui fica claro o que eu quis dizer por não local, certo? Você vai estar integrando você vai depender o sistema de coordenadas no ponto X vai depender de perturbações da métrica num ponto Y qualquer, mas esse ponto Y, por conta de eu estar usando a função de Green retardada, vai estar dentro do cônjuge passado do ponto de observação X. Bom, agora a gente pode testar testar de maneira mais não transparente, mas mais mão na massa, vamos dizer assim, dois ingredientes importantes aqui. Então, vamos considerar um difeomorfismo com essa forma aqui, né? O seu sistema de coordenadas do fundo indo para o sistema de coordenadas, o seu próprio sistema de coordenadas mais um vetor aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode testar é se, de fato, o x-tilde construído como eu construí naquela equação, ele é um campo escalar, ele transforma como um campo escalar, certo? Para testar isso, a gente pega a perturbação da métrica, aqui a H-mini, ela vai se transformar dessa forma, em primeira ordem. E aí, eu transformo o lado direito daqui dessa equação, transformo essa quantidade aqui e o H-mini aqui. E se você botar isso tudo junto e fazer as contas, você vai mostrar que, em primeira ordem, ele se transforma exatamente como o vetor que está gerando esse difeomorfismo, que é o que você espera, em primeira ordem, a transformação de um campo escalar. Então, transforma-se como um campo escalar, esses campos dando seu sistema de referência. A segunda coisa é mostrar que confirmar que o S curvado, ele de fato é invariante. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente faz é inverter essa relação entre as suas coordenadas do fundo e esse seu novo sistema de coordenadas. E é uma continha simples, inverter a primeira ordem. Em seguida, você expande até a primeira ordem o seu escalar, o seu observável S curvado, perdão. E aqui eu estou supondo que o seu escalar original, ele também depende ele captura a métrica de fundo, então ele tem a métrica de fundo, perdão, a métrica do espaço-tempo, então você tem que expandir ele também, ele vai ter uma expansão dele, para além de expandir aqui as coordenadas. E aí você fica com a expressão no final, com essa forma. E aí você varia, né? Em primeira ordem, o background não muda, né, por conta da forma do difeomorfismo. O background não muda, mas em primeira ordem ele vai mudar com a derivada do background, com a derivada do escalar do background. Esse cara aqui, a correção em primeira ordem do sistema de referência, ele também vai mudar, por conta de ser um campo escalar. E o resultado final, ele é zero. Então, e você pode repetir essa conta para qualquer ordem, e ao menos eu chequei até a segunda ordem e funciona. Mas, enfim, como mostrei para vocês, o princípio por detrás, o princípio por detrás de usar campos escalares para descrever o seu sistema de referência é justamente para que essas coisas se compensem, as transformações compensem, e você tenha sempre zero aqui. Bom,
Até esse ponto, eu espero ter convencido vocês de que os observáveis que carregam informações locais em relatividade geral, eles, em geral, eles vão ser não locais. Que eu também espero ter convencido vocês de que a abordagem relacional, ela é uma abordagem útil para se garantir que esses observáveis sejam, de fato, para se construir observáveis que são, de fato, invariantes de calibre, são explicitamente invariantes de calibre. E, enfim, vou dizer para vocês uma maneira consistente, uma maneira de consistentemente se construir perturbativamente esses observáveis. Agora, o que eu quero é atacar a pergunta que eu usei como provocação para vocês, né? Então, vamos agora vamos construir um observável medindo a expansão de um espaço-tempo dinâmico. William? Oi. Há uma pergunta no chat do Eduardo Barbosa. Eduardo, você quer fazer a sua pergunta? Quer abrir o seu microfone? Ele diz que está sem microfone. Bom, ele escreveu aqui, eu vou ler exatamente o que ele escreveu, né? Ele botou: a escolha de uma particular equação de campo, nesse caso, um d'Alembertiano, decorre de alguma necessidade da sua abordagem no espaço de fundo de Minkowski, ou é só uma escolha conveniente que resultaria em coordenadas mais simples? Aí ele complementa: fico na dúvida porque, a princípio, seus campos coordenados poderiam satisfazer uma equação de campo qualquer, certo? A depender de uma escolha de Lagrangiana, por exemplo. Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu concordo. De fato, aquela é uma escolha que ela faz com que seja relativamente simples você construir esses campos escalares. E é matematicamente simples, mas não é a única. De fato, não é a única, é conveniente, mas não é a única. Quando você diz que poderia usar outra olhando para a Lagrangiana, aí a gente volta, essa é justamente a ideia daqueles modelos Gaussiano e de Brown, que eu mencionei antes, que eles colocam, adicionar grades de liberdade é justamente você adicionar campos na sua Lagrangiana. Então, se você fizer isso, é perfeitamente possível, existem aqueles modelos, são bastante estudados, mas ele tem aquele drawback que eu mencionei, aquele probleminha que eu mencionei antes. Essa maneira é uma maneira de construir de maneira a não adicionar novos graus de liberdade, e, de novo, como eu disse, o preço que você paga são expressões não locais para esse sistema de referência. De novo, não é a única. Se eu tiver tempo, depois que eu terminar o seminário, eu preparei um slide extra sobre um trabalho que eu estou desenvolvendo com um colaborador meu no momento, que é justamente explorando uma proposta diferente para essas coordenadas. Mas você tem toda a razão. Poderíamos tentar outras equações. Espero ter respondido a pergunta. Bom, voltando aqui ao seminário, então, vamos olhar agora para como obter essa taxa de expansão, né? A motivação, eu quero discutir brevemente a motivação para isso, né? A motivação para isso vem de cosmologia inflacionária. Então, a gente sabe que gravitação linearizada e inflação, elas explicam terrivelmente bem a origem das anisotropias da radiação cósmica de fundo. A explicação a picture física, né, do primeiro da teoria, é relativamente simples. Tem um espaço-tempo que expande muito rápido, produz uma quantidade enorme de excitações no campo gravitacional. Essas excitações, elas perturbam o perfil do fluido cosmológico, deixando impresso neles certas anisotropias que mais tarde vão vir a dar mais tarde vão vir a semear as estruturas em larga escala que a gente vê no universo e que ficaram impressas na radiação cósmica de fundo. Agora, a gente sabe que gravitação relativa geral é uma teoria não linear, e a gente gostaria de ir a ordens para além da ordem linear, né? E aí, nesse caso, você tem a criação de partículas, você espera que elas interajam, e aí haverá algum tipo de refação sobre essa expansão.
Uma pergunta natural bom, mas essa vai fazer com que a expansão seja mais rápido, vai frear a expansão. Tem uma quantidade grande de literatura sobre esse assunto. Aqui é só uma pincelada de algumas das muitas referências que existem sobre esse assunto, desde pelo menos do começo dos anos 90, pelo menos desse apanhado aqui, de referências, e elas nem sempre concordam, porque os resultados às vezes são tanto contraditórios, em alguns casos, e o motivo é mais ou menos sempre o mesmo. Ou estão usando diferentes observáveis para medir a mesma coisa, ou o observável simplesmente não é invariante de calibre. Né? Então, essa é uma motivação para tentar resolver aquela pergunta da provocação. Bom, a maneira com que eu vou tentar dar para vocês uma solução para aquele problema é olhar para modelos de inflacionários de um campo, onde eu tenho um espaço-tempo que, no fundo, o fundamento vai ser Friedman, e mais um campo escalar, e aqui, para definir, vai ser bom mais tarde, os tais parâmetros de rolamento lento, que são essencialmente derivados sucessivos no tempo do A. Né? Então, eu estou lá no espaço-tempo como esse. Né? Nesse espaço-tempo, agora, eu posso colocar perturbações, e nesse espaço-tempo perturbado, definir um sistema de referência como o que eu tenho discutido até esse momento. No caso em que temos um campo escalar, uma grau de liberdade extra escalar, como é o caso do campo do Inflaton aqui, a gente pode usar esse campo como um relógio. E a maneira com que eu construo, então, a coordenada temporal vai ser simplesmente invertendo essa relação aqui no fundo. Então, agora eu vou ter um eta de φ e calcular em φ tilde. Então, isso vai me dar a minha coordenada perturbada. E para as coordenadas espaciais, eu não tenho grau de liberdade para isso, também não quero introduzi-los, então o que eu faço é defini-los através dessa equação de campo aqui. E aí, como eu disse, a ideia é começar com uma quantidade que é variante de calibre e escrevê-la nesse sistema de coordenadas de modo que ela se transforme, de modo que ela se torne invariante de calibre. Uma maneira de fazer isso nesse caso é considerar o Inflaton perturbado e pegar o campo campo vetorial normal ao campo do Inflaton. E aí, se a gente toma o divergente desse campo, esse divergente dá uma medida do espaço-tempo se ele está expandindo ou não, porque você imagina que você tem uma congruência de observadores seguindo as linhas integrais desse campo U-tilde, e, enfim, se o espaço-tempo está se expandindo, você espera que essa congruência divirja, e se está contraindo, ela vai tender a se juntar. E esse observável, esse H-tilde, então, eu vou escrever nesse sistema de coordenadas, nesse sistema de referência X-tilde, e ele vai ter, vou escrever ele em termos de um H curvado aqui, e esse H curvado, como eu já argumentei com vocês antes, ele vai ser invariante de calibre. Então, aqui eu dou para vocês uma resposta para aquela pergunta, de como construir um observável que é invariante de calibre e que, em alguma medida, captura a expansão, né, do espaço-tempo. Quanto tempo eu ainda tenho, Antônio? Você, enfim, não há uma restrição muito severa sobre o tempo. Você pode terminar a sua apresentação no tempo que você julgar necessário. Não, eu tenho só alguns poucos slides. Bom, enfim, então acho que já dá tempo de dar uma pincelada sobre. Eu vou procurar ser breve nessa parte. Eu já estourei o tempo de uma. Ups. Não. Não tem uma hora de seminário. Ok, perdão. Enfim. Bom, aqui eu vou discutir esse problema da retração. Então, a ideia agora é que você tem esses modelos de single field inflation, então você tem um campo escalar
com certo potencial, e um espaço-tempo que no fundo ele é um espaço-tempo cosmológico, um espaço-tempo de Friedmann a Robertson. Bom, e aí você precisa dar, agora fazer cálculo perspectivo, então você precisa dar as ações. Então, eu vou pegar a ação de Einstein-Hilbert com a ação de um campo escalar em um potencial qualquer, que eu não estou preocupado com o modelo em particular, então é algum potencial que dá inflação, e adiciono dessa forma as perturbações, e aí expando aquela ação. Então, eu vou ter, expandindo essa ação total, vou ter um termo de background, eu vou ter um termo linear, um termo quadrático, que traz a linear, e uma parte de interação, que vai ser, tipicamente, vai ser interação de 3 grávidos. Então, você vai ter 3 campos, né, vai ser cúbica no campo do grávido. E aí, temos que expandir agora o nosso observável, que a gente quer corrigir quantificamente. Esse observável, ele, no fundo, eu não mencionei isso antes, mas é relativamente fácil de verificar. Você pega aquela expressão para o H tilde, é fácil verificar que, no fundo, ele concorda com o parâmetro de Hubble. E aí você vai ter correções em primeira, e aqui eu quero fazer um cálculo de um loop, então eu tenho que ir até segunda ordem na constante de acoplamento, a kappa. E kappa é simplesmente a raiz quadrada de G, essencialmente, dentro de algum número. Em primeira ordem, o H curvado é corrigido por essa quantidade aqui, em segunda ordem, você tem essa expressão, e aqui ainda dentro do H1, H2, H1, H2 e dos X, você tem as perturbações, o H mini da perturbação da métrica. Então, é uma expressão relativamente longa. Eu noto que, eu gostaria de notar nesse ponto o seguinte, os X espaciais, né, os X tilde espaciais, eles vão ser não locais. Mas a maneira como que eu construí a coordenada temporal, ela é uma coordenada local, que ela é essencialmente o próprio campo do ínfrato. Então, você veja que, em primeira ordem, esse observável por conta do H só depender do tempo, o H no fundo, né, de fundo ele só depende do tempo, a primeira correção ela só vai depender da correção da coordenada temporal, de modo que essa quantidade aqui é local. Então, em primeira ordem, você encontra um observável que é invariante de calibre e é local. Quando você vai para ordens superiores, aí isso se perde. E aí você tem que começar a lidar com a não localidade do seu sistema de referência. Agora, H curvado, ele é uma quantidade invariante de calibre. Então, você pode calculá-la em qualquer calibre. Essa é uma das belezas de teoria de calibre. Então, eu vou procurar escolher um calibre aqui que simplifica ao máximo essas expressões, né? E o que simplifica ao máximo aqui é simplesmente impor que as correções, um calibre em que as correções sobre o seu sistema de referência, elas se anulam. E, na verdade, é suficiente, eu coloquei aqui o X1 e o X2, mas colocando só a condição sobre o X1, o X2 zero, ele já se anula. E aí você fica com uma expressão que é simplesmente a expansão perturbativa do próprio H tilde. Né? E o gauge, que isso é verdade, é esse daqui. Né? Você zera a perturbação no ínfrato, e você impõe essa condição aqui para esses componentes da métrica. Essa escolha aqui para o ínfrato não é nova, mas essa maneira de construir de maneira tão sistemática, eu acho bastante interessante. Enfim, eu não vou discutir com vocês os detalhes da conta, porque é uma conta longa e tal, mas vou aqui mencionar os resultados dessa conta. Né? Então, William, desculpa te interromper, só uma pergunta rápida. Você pode me lembrar quem é o N na fixação de calibre? Quem é o N? Esse N? O N é a dimensão do espaço-tempo. Tá ok. Porque essa conta, enfim, é uma teoria de calibre, então a maneira mais segura que você tem, falando isso
os estudantes, né, também. A maneira mais segura que você tem de fixar, de você fazer regularização, no caso de uma teoria de calibre, é a regularização dimensional. Então, essas contas todas você faz mantendo uma dimensão arbitrária, e aí, no final, você faz o limite para igual a 4 dimensões. Mas aqui, n é a dimensão do espaço-tempo. Esses resultados são para igual a 4, esses resultados que eu vou mostrar agora. Então, enfim, o primeiro caso que apareceu na literatura, o Marcus Kolb foi quem realizou essas contas primeiro, e ele considerou o caso de espaços-tempos que são esses modelos inflacionários como campo escalar, em que o espaço-tempo, o parâmetro de desaceleração é constante, né? E aí existem dois casos interessantes, o caso em que o universo é dominado por matéria, e aí esse epsilon é 3 meios, e aí você tem uma correção finita aqui para o valor renormalizado desse observado. E ele também considerou o caso em que você tem radiação, e aí epsilon é igual a 2, e aí você não encontra nenhuma correção. E o motivo por que você não encontra nenhuma correção em primeira ordem de loop, o motivo é bastante simples, é porque para epsilon igual a 2, a equação para o graviton, ela vira uma equação com simetria conforme. E o espaço-tempo de fundo, ele é conforme também. Então, você não tem produção de partículas, então as partículas não interagem, ao menos no loop, então não tem correção. Essa é a picture física que emerge da conta. O outro caso interessante são espaços-tempos de rolagem lenta. E esses espaços-tempos são interessantes porque, se você vai olhar quais são os modelos, é um modelo robusto para inflação, e se você olha no espaço de parâmetros que sai do Planck, por exemplo, você tem um epsilon e um delta muito pequeno, que é justamente a aproximação de slow roll, que é quando você tem um espaço-tempo que se expande aproximadamente exponencialmente, né? Então, esses aqui são uma classe interessante ainda de modelos do ponto de vista fenomenológico. Também você pode calcular a correção, eu estou referindo esse paper aqui, e você, em slow roll, você encontra uma correção que é finita. Uma coisa para se notar desses resultados é que essas correções, elas produzem um certo efeito circular, isto é, as correções, elas mudam no tempo, né? Em particular, quando o espaço-tempo está crescendo, está se expandindo muito rápido, elas crescem no tempo. E isso aponta para que essas correções, elas necessariamente, em algum momento, vão desafiar o limite perturbativo, e você não pode mais confiar nesses resultados. E aí você precisa de argumento de ressoma para lidar com esse regime que a teoria de perturbação não vale mais. Uma abordagem simples para tentar ressomar isso de alguma forma é notar que, tanto em slow roll quanto no caso de epsilon constante, o H de fundo, ele tem essa forma aqui, né? Ele depende do A, né, mais exponente menos epsilon. Perdão. Então, você pode tentar escrever dessa forma o H normalizado e procurar quem é esse epsilon corrigido, né? Esse epsilon chapéu, um epsilon corrigido quanticamente. E aí ele vai ter essa forma aqui. E aí, desse resultado, o que você vê é que, bom, primeiro, se você tiver o caso epsilon constante é delta igual a 0. Então, o epsilon fatora, e aí você tem um epsilon tilde, um epsilon chapéu que é menor que o epsilon do seu espaço de fundo. Então, essas correções, no caso de epsilon constante, elas te levam mais próximo da solução de de Sitter, que é a solução com epsilon igual a 0. Outra coisa que você nota é que com o epsilon menor, você faz com que o espaço-tempo ele acelere, né? Por conta dos sinais aqui, então ele vai acabar acelerando a expansão. Agora, quando você tem um espaço-tempo de slow roll, de rolagem lenta, com delta diferente, 0, aí essa situação muda, porque aí você pode ter tanto uma correção que faz com que o espaço-tempo acelere, quanto uma correção que faz com que o espaço-tempo desacelere, depende de quais são os epsilons e os deltas do seu modelo, né, que sai do seu modelo e que, enfim, na verdade, que saem das observações.
Enfim, esse é o só que eu tinha reportar. Eu ainda gostaria de mencionar o caso de De Sitter. Existe um cálculo semelhante, bastante semelhante para o caso de De Sitter, que foi feito recentemente, e que usa essencialmente a mesma abordagem. No caso de De Sitter é um pouco diferente, porque no caso de De Sitter você não tem o campo estelar para funcionar como seu relógio, e aí você tem que usar uma coordenada espacial, uma coordenada temporal, perdão, para definir o seu diferença, e para definir o H curvado, o parâmetro de Hubble invariante de calibre, que é no local. Então, tem essa diferença. E eles calcularem até a primeira ordem não tem correção para o observável considerado nessa referência aqui. Enfim, isso termina o seminário. Eu agora construo as conclusões que a gente pode tirar. Bom, eu espero ter convencido vocês que os observáveis em gravitação que têm informação local, eles, em geral, vão ser não locais. Espero ter convencido vocês disso. Espero ter convencido vocês de que a abordagem relacional é uma abordagem eficiente e interessante e, no certo sentido, natural para a gente construir esses observáveis invariantes de calibre. Eu mostrei para vocês como implementar essa abordagem de maneira consistente no esquema projetativo e como construir um observável dando conta da taxa de Hubble em cosmologia. Se essa é o frame certo, e aí vai na pergunta do Eduardo, né? Se esse é o frame certo para fazer essas contas, para construir esse observável, e se aquele é o observável certo para a maneira que se faz as observações, aí você tem que perguntar para o seu cosmólogo favorito, que vai depender do seu aparato. E, por fim, acho que seria interessante considerar outros sistemas de referência, construindo usando outras equações que têm um apelo maior para a cosmologia. Aí seria interessante expandir esses cálculos para ordens além da primeira. Né? A conta não é fácil de fazer, mas seria bastante interessante, porque pode haver outros efeitos interessantes. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, então, vamos agradecer ao William pela excelente apresentação. Bom, então a gente vai agora passar para a sessão de discussão. O Google Meet agora tem essa funcionalidade parecida com a do Zoom, né, de levantar a mão, e o Daniel Vanzella está com a mão levantada. Então, Daniel, pode falar. Ô, pessoal, desculpa, deixa eu tentar falar aqui. Não sei se está dando para ouvir direito. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Tá. Na verdade, William, queria só... Eu não sei se eu perdi, porque infelizmente não estou em casa e eu estou um pouco aqui em trânsito. Mas eu não sei se você respondeu, que parte dessa motivação, inclusive, de você estudar essas coisas do Atsushi, era aquela querela que existia entre o Wooder e os resultados do Atsushi em relação a se correções de gravitação quântica, se eu não me engano, quebrariam ou não a simetria de De Sitter. Esse problema foi resolvido definitivamente de maneira que ambos os lados aceitaram a resposta ou ainda não? Ainda é disputado? Obrigado. Obrigado pelo excelente seminário, parabéns. Obrigado. Olha, boa pergunta. Isso acho que é uma questão que depende um pouco para quem você pergunta. O que eu acho, a impressão que eu tenho é a seguinte: esse assunto, ele foi, enfim, só para contextualizar a audiência, existe uma querela antiga, e um dos principais proponentes é o Richard Woodard, e a questão ali é se o estado de vácuo, se o estado de vácuo de De Sitter, natural de De Sitter, da teoria interagente,
se ele é robusto sobre perturbações quânticas ou não. Então, ou seja, coloca perturbações de dilatação quântica sobre o espaço-tempo de de Sitter, e aí pergunta se existe um estado de vácuo de de Sitter para essas perturbações. Essa é uma discussão que, enfim, começa ainda no final dos anos 70, com Parker e o Ford. E eu acho que... e aí, enfim, o pessoal mais de física matemática, o Atsushi, um deles, argumenta há muito tempo de que, olha, você consegue construir a teoria linear, propagadores que são invariantes de calibre, perdão, invariantes de calibre não, são invariantes de de Sitter, e o Uber tem os propagadores dele que quebram essa a invariância, e ele argumenta de que aqueles são certos, por argumentos físicos. Eu acho que a questão em modo linear foi resolvida. Tanto o Woodard quanto outras pessoas, como Marcos ou o próprio Atsushi, concordam hoje em dia de que se você pegar observáveis verdadeiros, né, observáveis invariantes de calibre na teoria linear, tanto os propagadores do Woodard quanto os propagadores invariantes de de Sitter, eles concordam. Eu acho que aquele resultado do Woodard, eu acho que dá uma confirmação extra de que você não deve esperar que a simetria de de Sitter seja quebrada. Ele calcula um observável, que é invariante de calibre de de Sitter, e não encontra correção. Agora, se você for olhar o paper dele, ele diz que, olha, ele dá lá toda uma argumentação de porque que ele acha agora que não está em primeira ordem, mas talvez esteja na segunda. Por isso que seria interessante fazer essas contas em segunda ordem. Então, não são fáceis, mas seria interessante. Então, eu acho que está mais ou menos claro isso. E eu e o Atsushi, a gente está tentando abordar essa questão por um lado diferente, né? Tentar construir, de fato, a nível interagente, perturbativo, mas interagente, por argumentos mais gerais do que o cálculo explícito, um estado invariante de de Sitter para o graviton de Sitter. Né? Mas essa é uma outra história que talvez eu possa contar para você depois. Enfim. Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, William. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Daniel e William, pela discussão. O Satish está com a mão levantada também. Satish, você está com o microfone para fazer a pergunta? Obrigado, Antônio. Parabéns, William. Eu tenho duas perguntas. Como você já clarificou, né, no primeiro slide, que invariância em calibre, observar significa invariância em calibre, né? Mas contrário não é verdade, né? Por exemplo, existem quantidades que são invariantes em calibre, mas eles não são observáveis, né? Por exemplo, na teoria quântica de campos, existem outras condições. Por exemplo, observáveis devem ser comutar, né? Mas aqui parece que você só tem uma condição. Invariância em calibre igual observável. Sim, isso que você disse é verdade. Nem todo quantidade que é invariante de calibre, ela pode ser observada, mas toda observável tem que ser invariante de calibre. Eu acho que, enfim, eu concordo com você. Os observáveis que eu tentei, que a gente construiu aqui, eles são observáveis que você seria possível que você conseguisse medi-los localmente. Então, seriam observáveis que podem ser potencialmente úteis para a fenomenologia. Mas, de fato, por exemplo, assim, um exemplo que me vem na cabeça, a gente sabe que a matriz S, ela é invariante de calibre. A questão é que a matriz S em de Sitter, ela não é observada, essencialmente porque você não tem estados assintóticos em de Sitter. Que eu saiba. Então, enfim, de fato, acontece isso que você disse. Realmente. Mas aqui você tem algumas quantidades que invariantes em calibre, mas não são observáveis no seu trabalho. Perdão, você pode repetir? Aqui no seu trabalho você tem algumas quantidades que invariantes em calibre, mas eles não são observáveis.
Eu não saberia dizer, não, eu não saberia dizer no sentido de que, bom, eu não vejo por que aquele, por exemplo, o parâmetro de Hubble, da maneira com que eu mostrei para vocês a construção, por que ele, em princípio, seria não observável, acho que não tem, eu não consigo ver um motivo para qual ele não seja observável. Pode não ser aquele observável certo para a maneira com que as observações elas são feitas. Você pode estar usando o relógio errado, pode estar usando as réguas erradas. Mas tanto quanto eu entendo, eu não vejo nenhum motivo para que, ao menos o observável que eu apresentei para vocês, ele não seja observável. Eu não sei se para você fica claro, tem ali alguma dica de por que ele poderia não ser observável ou algum outro que não poderia, mas para mim, ao menos, eu não consigo ver por que algum observável não seria observável, de fato. Tudo bem. Outra é, todas as perturbações, não? Você sempre pode separar partes invariantes em calibre ou partes não invariantes em calibre, né? Tá certo? Sim, existe sim. uma terma, né? Na Kumara. Sim, você pode, quando você realmente desce para ter cálculo de um grupo, por exemplo, você pode separar a parte que depende de calibre, a parte que não depende de calibre das perturbações. Eu acho que a parte que fica complicada, e é por isso que esse formalismo é interessante, enfim, é relativamente fácil, assim, para você construir um observável só olhando para a parte invariante de calibre das perturbações, não é óbvio. Mas ainda assim você consegue, por exemplo, a variável de Murano-Sasaki, é relativamente fácil você construir quantidades ali, brincando, né, a maneira com que as diferentes componentes da métrica se transformam, construir quantidades que são invariantes de calibre. Mas isso vai ficando cada vez pior conforme você vai para ordens superiores. Vai ficando cada vez mais difícil você adivinhar de qual é que é a combinação certa de quantidades para que a quantidade que você está construindo ela seja, de fato, invariante de calibre e qual é, que é a interpretação que ela tem, né? Então, acho que o formalismo é interessante por conta disso. Ele organiza coisas que, em alguma medida, as pessoas sabem. Por exemplo, aquela escolha de calibre, usar o φ, a perturbação sobre o φ igual, era uma coisa que as pessoas usam, né? Mas sai de maneira natural, de maneira organizada nesse formalismo. Obrigado, William. Obrigado, Antônio. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Satish. Obrigado, William, também, pela discussão entre vocês. A Valesca Medeiros também está com a mão levantada. Valesca, você pode fazer sua pergunta. Oi, tudo bom? Olá, Valesca, tudo bem? Eu já vi a técnica perturbativa sendo aplicada em outros contextos, em teorias não locais também, como, por exemplo, resolvendo problemas da autoforça. Eu queria saber se você também já viu ela também sendo aplicada em outro contexto, em teorias não locais. Não. Eu confesso que os trabalhos que eu conheço usando ao menos dessa forma, são aquelas. Tem um trabalho inicial do Brunetti, que já são coisas que o pessoal lá de Lugo vem estudando, né, de como quantizar perturbativamente a captação de maneira consistente, de formalismo algébrico, e eles se levaram com o mesmo tipo de problema, de você construir como é que você constrói observáveis em várias de calibre, e a maneira como eles resolveram o problema lá e depois aplicaram para a cosmologia, foi essa que eu apresentei para vocês. Existem, acho que no sentido de calcular não autoforça, aí não é a correção do potencial newtoniano. Esse meu colaborador, Marco, ele e um estudante de mestrado dele lá em Leipzig, eles estão calculando, usando esses métodos, eles estão calculando a correção do potencial newtoniano de uma partícula, uma correção quântica. O paper vai sair em breve, eles já estão escrevendo, então, mas ainda não está fora. Então, esse é uma outra
aplicação desse problema que vai um pouco no sentido do caso que você mencionou. Mas é não local o que eles estão fazendo? Na teoria não é não local. O que é não local é a maneira como você constrói esse sistema de referência por conta da simetria que você tem. Mas relatividade geral, se você olha a equação da relatividade geral, ela é uma equação não linear, mas local. Certo? É uma equação não linear, mas ela é local. Então não é que a teoria não é local, são os observáveis. Bom, a dinâmica da teoria é local, a questão é que os observáveis não são. Acho que talvez fique melhor dessa forma. Entendi. Obrigada. Obrigado, Valesca e William, pela discussão. Mais alguma pergunta? Bom, não vejo nenhuma mão levantada. E no chat, a última mensagem foi do Alberto Sá, dizendo que ele teve alguns problemas na conexão, mas que ele vai assistir depois o seminário de maneira contínua no YouTube, e ele disse que é muito bom rever você. Bom, então eu vou aproveitar para fazer, talvez, a última pergunta, que eu não estou vendo mais ninguém, que é a seguinte: dentro mesmo do contexto de teorias de calibre, vamos dizer assim, usuais, né, ou seja, não a gravitação, falando de Yang-Mills, né, existe uma discussão sobre o que de fato é observável no seguinte sentido, né, o campo φ que você coloca, por exemplo, na sua lagrangiana do modelo padrão e chama de Higgs, ele não é um objeto invariante de calibre, né, ele é um objeto que se transforma por transformações de calibre, e a maneira como você constrói o objeto físico, que é o campo de Higgs, de fato, é através de um mecanismo que se chama dressing, né? Você faz um dressing do campo, e existe um mecanismo que é chamado de FMS, né? Que é um mecanismo que relaciona funções de correlação desses objetos físicos com as funções de correlação dos seus objetos que são dependentes de calibre, como, por exemplo, os propagadores e tudo mais. Eu não sei, essa é uma pergunta realmente, assim, eu não sei formular melhor do que isso, mas eu não sei se vocês já olharam para a construção, como seria uma construção de um mecanismo dessa natureza no caso de gravitação, ou seja, escrever, relacionar as funções de correlação do que você está chamando de observável com funções de correlação de objetos dependentes de calibre. Né? A pergunta mais direta, porque eu não sei se você tem familiaridade com esse mecanismo, seria: vocês investigaram o mecanismo de FMS para a gravitação e a relação com o que vocês estão fazendo, ou não? Não investigamos. Eu acho que eu não tenho uma resposta direta, mas talvez eu possa dizer alguma coisa. De fato, eu frazei a coisa toda como em termos de um sistema de referência, em que você constrói ele de maneira é um sistema de referência plástico, né, que ele muda conforme você faz as transformações, e essa é uma visão geométrica que me agrada. Mas você pode frasear isso como, olha, você tem essas perturbações da métrica e você as inclui, de alguma forma, nesses observáveis, vestindo os observáveis. Então, os observáveis têm uma certa nuvem de gravitons, e você poderia frasear a coisa nesse sentido. Tem gente que fraseia nesse sentido num formalismo que a impressão que eu tenho é que não é tão potente, mas é aparentado a esse formalismo que eu mostrei aqui. É certamente um formalismo relacional. Eu não mencionei nas apresentações, mas são os trabalhos do Steven Gutser e do William Donnelly. Acho que você está se referindo ao Steven Giddens, né? Giddens. Perdão, Giddens. Sim.
E o que eles fazem, eles vão lá atrás e ressuscitam um trabalho do Dirac, em que o Dirac constrói em eletromagnetismo esses dressings, né? E eles fazem uma proposta para gravitação. E a ideia deles é estudar localidade em gravitação e localização de informação. Eles têm alguns trabalhos nesse sentido. E a maneira com que eles fazem uma coisa é bem dessa forma. Você está vestindo os seus campos. Eles têm aí um campo escalar, em que eles vestem de alguma forma. Brincando com o que eles têm, num certo caso é possível relacionar diretamente o que eles têm com o que a gente tem, com o que você pode, não que a gente, mas o que a gente pode fazer em Minkowski. O caso de Minkowski, desse momento, foi trabalhado pelo Marcos, antes da gente fazer o trabalho sobre cosmologia. E é aparentado. Agora, investigar em detalhes como as funções de correlação desses observáveis, ela se relaciona com os propagadores dos campos, eu não saberia dizer, do campo de Cantillo, eu não saberia dizer para você. Mas faz todo sentido no mundo que seja possível, né, fazer isso, e eu já deparei com essa imagem de vestir os campos com essas nuvens de grávidos, de modo a fazê-los invariantes de calibre. Muito legal. Obrigado, William, pelo esclarecimento. Bom, então, vou dar a última chance de alguém fazer mais alguma pergunta. Eu não vejo nenhuma manifestação. Bom, então, eu vou pedir para todo mundo abrir o microfone, para nós agradecermos mais uma vez ao William pela excelente apresentação. Então, pessoal, a gente encerra as atividades de seminários desse ano, né? Eu agradeço a vocês pela companhia nessas quintas-feiras, né? E a gente se encontra no ano que vem, a partir de março, para os seminários, né? Nós ainda teremos outras atividades do GraveBR pelo canal do YouTube. Então, boas festas, né? Bom fim de ano, e que 2021 comece, vamos dizer assim, um pouquinho melhor do que 2020, né? Então, obrigado, William. Você está na terra da vacina, então, boa sorte aí. Então tá, tchau, pessoal. Tchau, boa festa a todos. Tchau, obrigado. Parabéns pela iniciativa, Antônio. Tchau, obrigado. Feliz Natal, tchau.